Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Autoapelidado de Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, foi político e oficial militar congolês que foi o primeiro e único presidente do então Zaire entre 1965 e 1997, tendo permanecido no poder por quase 32 anos. Fique neste vídeo porque vamos contar tudo sobre esta figura controversa para a República Democrática do Congo, que na altura ele batizou de Zaire. Queríamos pedir a você que batize também aqui o nosso canal, deixando um like no vídeo, se inscrever, ativar o sino das notificações e partilhar este vídeo para mais pessoas que queiram conhecer mais sobre a vida deste líder que deixou uma marca no seu país e no continente africano. Origens, infância e juventude. Nascido no dia 14 de outubro de 1930, em Lissala, capital da província de Mangala, ao noroeste da República Democrática do Congo, uma cidade atravessada pelo rio Zaire ou Congo, batizado de Joseph Désiré Mobutu. A primeira educação de Mobutu ocorreu na capital Leopoldville, atualmente Kinshasa. Sua mãe acabou mandando-o para um tio em Coquilhatville, atual Mbandaka, onde frequentou a Christian Brothers School, um internato de missão católica. Uma figura alta e fisicamente imponente, Mobutu destacou-se nos desportos escolares. Depois de concluir um curso de contabilidade, Mobutu começou a se dedicar profissionalmente ao jornalismo. Como soldado, Mobutu escreveu sobre política contemporânea para a Actualité Africaine, African News, uma revista colonial belga. Em 1956, ele deixou o exército e tornou-se jornalista em tempo integral, escrevendo para o diário de Leopoldville, L'Avenir. 2 anos depois, foi para a Bélgica cobrir a Exposição Mundial de 1958 e ficou para receber formação em jornalismo. Por esta altura, Mobutu já tinha conhecido muitos dos jovens intelectuais congoleses que desafiavam o domínio colonial. Tornou-se amigo de Patrice Lumumba e juntou-se ao movimento nacional congolês de Lumumba. Mobutu acabou se tornando assessor pessoal de Lumumba. A ascensão e primeiro golpe. Depois da independência do Zaire em 1960, anteriormente Congo-Belga, foram realizadas eleições gerais onde Lumumba foi encarregado de criar um governo. Ele deu a Mobutu o cargo de secretário de Estado da presidência. Mobutu teve muita influência na determinação final do resto do governo. Sem ter noção do futuro, Patrice Lumumba introduziu seu próprio algoz no seu governo, como veremos mais adiante. Assassinato de Lumumba. Mobutu lançou um golpe de Estado, sem derramamento de sangue, declarando que tanto Kasavubu como Lumumba seriam neutralizados e estabelecendo um governo de licenciados universitários, o Colégio de Comissários Gerais. Lumumba rejeitou esta ação, mas foi forçado a retirar-se para sua residência, onde as forças de manutenção da paz das Nações Unidas impediram que os soldados de Mobutu o prendessem. Lumumba fugiu no final de novembro para se juntar a seus apoiantes em Stanleyville para estabelecer um novo governo. Ele foi capturado pelas tropas de Mobutu no início de dezembro e encarcerado em seu quartel-general. Mobutu ainda considerava Lumumba como uma ameaça e transferiu-o para o estado rebelde de Katanga. Lumumba desapareceu da vista do público. Mais tarde foi descoberto que ele foi executado no mesmo dia, depois que o governo de Mobutu o entregou. Se quiser saber mais sobre a história de Patrice Lumumba, escreva aí nos comentários que faremos uma matéria só a falar desta figura importante para a independência do ex-Zaire, atual República Democrática do Congo. Segundo golpe e tomada de poder. Em 23 de janeiro de 1961, Kasavubu promoveu Mobutu a major-general.
Na primeira Convenção Nacional Congolesa, para se encontrar um novo primeiro-ministro, o Moïse Tshombe obteve uma grande maioria nas eleições de março de 1965, mas Kasavubu nomeou um líder anti-Tshombe, Evariste Kimba, como primeiro-ministro designado. No entanto, o parlamento recusou-se por 2 vezes a confirmá-lo. Destituição de Kasavubu e Evariste Kimba. Com o governo quase paralisado, Mobutu tomou o poder num golpe de Estado sem derramamento de sangue em 24 de novembro de 1965. Ele havia completado 35 anos um mês antes. Encorajado por um governo belga, que pretendia manter o seu acesso às ricas minas congolesas, Mobutu liderou o golpe contra o presidente Joseph Kasavubu e Evariste Kimba, primeiro-ministro na altura, acusando-os de conspiração e alta traição ao Estado, afirmação e consolidação do seu poder. Sob os auspícios de um estado de exceção, Mobutu assumiu poderes abrangentes, quase absolutos, durante 5 anos. No seu primeiro discurso ao tomar o poder, Mobutu disse à grande multidão no principal estado de Leopoldville que, uma vez que os políticos tinham levado o Congo à ruína em 5 anos, levaria pelo menos esse tempo para consertar as coisas novamente e, portanto, não haveria mais atividades partidárias políticas por 5 anos. Em 30 de novembro de 1965, o Parlamento aprovou uma medida que transferia a maior parte dos poderes legislativos para Mobutu e seu gabinete, embora mantivesse o direito de rever os seus decretos. No início de março de 1966, ele abriu uma nova sessão do Parlamento, declarando que estava revogando o seu direito de revisão. E 2 semanas depois, seu governo suspendeu permanentemente o órgão e assumiu todas as suas restantes funções. Apesar do papel que desempenhou na destituição de Lumumba, Mobutu trabalhou para se apresentar como um sucessor do legado de Lumumba. Mesmo tendo sido o principal responsável pela eliminação do seu pai político, Mobutu promoveu esta campanha para a autoafirmação e legitimar o seu poder, visto que Lumumba é até tido como um mártir na República Democrática do Congo. No ano seguinte, marcou a estreia do Movimento Popular de Revolução, MPR, que até 1990 era o único partido político legal no país. Entre os temas avançados pelo MPR na sua doutrina, o Manifesto de Nsele, estavam o nacionalismo, a revolução e a autenticidade. Mobutu converteu muito a oposição em submissão através do patrocínio. Aqueles que ele não pôde cooptar, ele lidou com a força. Para as eleições presidenciais, Mobutu foi o único candidato. A votação não foi secreta. Os eleitores escolheram um livro verde se apoiassem a candidatura de Mobutu e um livro vermelho se opusessem à sua candidatura. Dar um voto verde foi considerado um voto pela esperança, enquanto o voto vermelho foi considerado um voto pelo caos. Nestas circunstâncias, o resultado foi inevitável. Segundo dados oficiais, Mobutu foi confirmado no cargo com um apoio quase unânime, obtendo 10.131.669 votos, contra apenas 157 votos não. Mais tarde, descobriu-se que foram emitidos quase 30.500 votos a mais do que o número real de eleitores registrados. Campanha de autenticidade. Embarcando numa campanha de consciência cultural pró-África, chamada Authenticité, Mobutu começou a renomear as cidades que refletiam o passado colonial. Em outubro de 1971, ele renomeou o país como República do Zaire, ordenou às pessoas que mudassem seus nomes europeus para nomes africanos, e os padres foram avisados que enfrentariam 5 anos de prisão se fossem apanhados a batizar uma criança zairense com um nome europeu. Trajes e gravatas ocidentais foram proibidos, e os homens foram forçados a usar uma túnica do estilo de Mao, em homenagem a Mao Tse-tung, conhecida como Abacoste, a abreviação de Abaisse le costume ou Abaixo o terno. O Natal foi transferido de dezembro para junho por ser uma data mais autêntica, na ótica de Mobutu. Para servir de exemplo,
baseando-se no seu decreto do ano anterior, renegou seu nome de batismo, Joseph Désiré Mobutu, e renomeou-se Mobutu Sese Seko Nkukungwendu wa Zabanga, o que significa o guerreiro todo-poderoso que, por causa da sua resistência e vontade inflexível de vencer, vai de conquista em conquista, deixando fogo em seu rastro. Nessa época, ele evitou o uniforme militar em favor do que se tornaria a sua imagem clássica. O homem alto e imponente carregando uma bengala enquanto usava um abacostas, óculos de armação grossa e um barrete de pele de leopardo. Este barrete de pele de leopardo deveria tornar-se a sua marca e símbolo de identificação, porque o leopardo é um dos animais que representa a fauna congolesa e se encontra no atual brasão de armas do governo congolês. Início do reinado. No início do seu governo, Mobutu consolidou seu poder, executando publicamente rivais políticos, separatistas e conspiradores golpistas e outras ameaças ao seu governo. Para dar o exemplo, muitos foram enforcados diante de grandes audiências. Essas vítimas incluíam o ex-primeiro-ministro Evariste Kimba, que, com 3 membros do gabinete, Jerome Anani, ministro da Defesa, Emmanuel Bamba, ministro das Finanças, e Alexandre Mahamba, ministro das Minas e Energia. Foram todos julgados em maio de 1966 e enviados para a forca no dia 30 de maio, diante de um público de 50 mil espectadores. Os homens foram executados sob a acusação de planear um golpe de Estado. Mobutu explicou as execuções da seguinte forma, abre aspas, era preciso dar um exemplo espetacular e criar as condições para a disciplina do regime. Quando um chefe toma uma decisão, ele decide e ponto final, fechar aspas. Para consolidar o seu poder, em 1974, uma nova Constituição foi aprovada. Definiu o MPR como a instituição única do país. A Constituição afirmava que o MPR era encarnada pelo presidente do partido, eleito a cada 7 anos na sua convenção nacional. Governo de um homem só. Uma tática favorita do Mobutu era trocar cadeiras musicais, alternando os membros do seu governo, mudando constantemente a lista do gabinete para garantir que ninguém representasse uma ameaça ao seu governo. Entre novembro de 1965 a abril de 1997, Mobutu reorganizou seu gabinete 60 vezes. Em 1972, Mobutu tentou, mas sem sucesso, ser nomeado presidente vitalício. Para obter as receitas dos recursos congoleses, Mobutu inicialmente nacionalizou empresas estrangeiras e forçou os investidores europeus a sair do país, mas, em muitos casos, ele entregou a gestão dessas empresas a familiares e associados próximos que, rapidamente, exerceram a sua própria corrupção e roubaram os ativos destas mesmas empresas. Ao mesmo tempo, Mobutu impôs um corte de 50% nos salários dos funcionários públicos, o que levou a uma tentativa fracassada de golpe contra ele em junho de 1975. Em 1977, as nacionalizações de Mobutu precipitaram uma tal crise econômica que Mobutu foi forçado a tentar atrair de volta os investidores estrangeiros. Neste mesmo ano, ele foi reeleito como candidato único para um mandato de 7 anos, de 1977 a 1984. Ele passou a maior parte do tempo aumentando a sua fortuna pessoal, que em 1988 foi estimada em nada mais nada menos do que 50 milhões de dólares. Num discurso que proferiu em 20 de maio de 1976, num estádio de futebol em Kinshasa, Mobutu aceitou abertamente uma pequena corrupção, afirmando, abre aspas, se quiser roubar, roube um pouco de uma forma simpática, mas se quiser, roube demais para ficar rico da noite para o dia, você será pego. Fechar aspas. Irreverências e peculiaridades. Mobutu era conhecido por seu estilo de vida opulento. Em Badolite, ele ergueu um palácio que apelidou de Versalhes da Selva.
Para viagens de compras a Paris, ele fretava um Concorde da Air France. Construiu um aeroporto em Badolite com uma pista longa o suficiente para acomodar os requisitos estendidos de decolagem e pouso do Concorde. Este trono de marfim, que foi encontrado dentro do seu palácio em Badolite, é um exemplo do gosto pelo luxo do ditador. Mobutu foi fundamental para trazer a luta de boxe Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali e George Foreman, isto é, em 30 de outubro de 1974. Durante o seu reinado, Mobutu foi objeto de um dos cultos à personalidade mais difundidos do século XX. Em certo momento, o noticiário noturno começou com a imagem dele descendo pelas nuvens como se fosse Deus. Tinha os seus retratos pendurados em muitos locais públicos e os funcionários do governo usaram distintivos de lapela com o seu retrato. Ele detinha os títulos como Pai da Nação, Messias, Guia da Revolução, Timoneiro, Fundador, Salvador do Povo e Combatente Supremo. Crise política e declínio do reinado. No início de maio de 1990, estudantes no campus de Lubumbashi da Universidade Nacional do Zaire protestaram contra o regime de Mobutu, exigindo a sua demissão. Na noite do dia 11 de maio de 1990, a eletricidade foi cortada no campus, enquanto uma unidade militar especial chamada de Leibo, que traduzido significa as corujas, era enviada, armada com facões e baionetas. Na madrugada do dia 12 de maio, pelo menos 290 estudantes haviam sido mortos, o que marcou o início do fim do apoio ocidental a Mobutu. Com a infraestrutura praticamente em colapso e muitos funcionários públicos passaram meses sem salários, a maior parte do dinheiro foi desviado para Mobutu e sua família e seus principais líderes políticos e militares. Apenas a divisão presidencial especial, de quem dependia a sua segurança física, era paga de forma regular. O governo de Mobutu ganhou a reputação de ser um dos principais exemplos mundiais de cleptocracia e nepotismo. Parentes próximos receberam altos cargos nas Forças Armadas e no governo, e ele preparou seu filho mais velho, Niwa, para sucedê-lo como presidente. No entanto, Niwa morreu de sida em 1994. Do leste do Zaire, os rebeldes, auxiliados por forças governamentais estrangeiras sob liderança do presidente Yoweri Museveni do Uganda e do ministro da Defesa do Ruanda, Paul Kagame, lançaram uma ofensiva para derrubar Mobutu, unindo forças com os moradores locais que se opunham a ele sob o comando de Laurent Désiré Kabila, enquanto marchavam do oeste em direção a Kinshasa. Burundi e Angola também apoiaram a rebelião crescente que se transformou na Primeira Guerra do Congo. Em 14 de maio de 1997, Nelson Mandela organizou uma reunião entre Mobutu e Kabila para evitar um banho de sangue na capital. Mobutu evoca pela primeira vez a possibilidade de se retirar do poder. Em 16 de maio de 1997, após negociações de paz fracassadas, realizadas em Ponta Negra, Mobutu fugiu para o exílio. As forças de Kabila, conhecidas como Aliança das Forças Democráticas para a Libertação do Congo, Zaire, proclamaram vitória no dia seguinte. Em 23 de maio de 97, o Zaire foi renomeado como República Democrática do Congo. Família e legado. Mobutu foi casado 2 vezes. Casou-se com a sua primeira esposa, Marie-Antoinette Yeten, em 1955. Eles tiveram 9 filhos. Marie-Antoinette viria a falecer de insuficiência cardíaca em 22 de outubro de 1977 em Genolier, na Suíça, aos 36 anos de idade. No dia 1 de maio de 1980, Mobutu casou-se com Bobi Ladawa, que na altura era sua amante, nas vésperas da visita de Papa João Paulo II, legitimando assim a sua relação aos olhos da Igreja Católica. Bobi Ladawa atualmente reside em Marrocos, mas com viagens constantes para Faro, Bruxelas e Paris, onde detém algumas propriedades e negócios. Enquanto esteve em vida, 2 dos seus filhos do primeiro casamento morreram, nomeadamente Niwa
que faleceu em 16 de setembro de 1994, e Konga Mobutu, que faleceu em 1992. Estas duas mortes ocorreram no período em que o declínio de Mobutu era visível, e houveram relatos de que estas mortes foram sacrifícios feitos por Mobutu para aumentar o seu poder e domínio através das forças ocultas. Depois da sua morte, mais 3 dos seus filhos morreram, sendo Kongolo Mobutu, que faleceu em 24 de setembro de 1998, Manda Mobutu, que faleceu em 27 de novembro de 2004, e Ndokula Mobutu, que faleceu a 4 de novembro de 2011. O seu filho mais velho do segundo casamento, Nzanga Mobutu, terminou em 4º lugar nas eleições presidenciais de 2006 e mais tarde serviu no governo da República Democrática do Congo como ministro de Estado e vice-primeiro-ministro. Outro filho seu, Gyala, também serviu no governo da República Democrática do Congo como membro da Assembleia Nacional e do Senado. Ao todo, Mobutu teve 16 filhos. Com Maria Antoinette, a sua primeira esposa, teve Niwa, Ngombo, Manda, Konga, Ngawali, Yango, Yapua, Kongolo e Ndabia Mobutu. Com Bobi Ladawa, que é a segunda esposa, teve Nzanga, Gyala, Toku e Ndokula Mobutu. Com Kossi Angama, amante e irmã gêmea de sua segunda esposa, teve Yalito, Tende e Ayesa Mobutu. Mobutu tornou-se um dos ditadores mais notórios de África, reconhecido por sua crueldade, corrupção e autoritarismo, com um regime crivado de nepotismo, fisiologismo e apropriação indevida, com o próprio Mobutu acumulando uma fortuna pessoal entre 4 a 15 bilhões de dólares durante o seu governo de 30 anos. Exílio e morte. Em 16 de maio de 1997, Mobutu retirou-se do poder. O rei do Zaire fugiu. Exilou-se temporariamente no Togo, até que o presidente Nassimbe Adema insistiu que Mobutu deixasse o país alguns dias depois. A partir de 23 de maio de 1997, viveu principalmente em Rabat, no Marrocos. Ele morreu lá em 7 de setembro de 1997 de cancro da próstata, aos 66 anos. Ele encontra-se enterrado em um mausoléu acima do solo em Rabat, no cemitério cristão conhecido como Cemitério Européen. Em dezembro de 2007, a Assembleia Nacional da República Democrática do Congo recomendou a devolução dos seus restos mortais e o seu sepultamento num mausoléu na República Democrática do Congo, o que ainda não aconteceu. Neste momento, Mobutu continua enterrado em Marrocos. Este foi o resumo histórico da vida deste grande ditador que governou o país com braço de ferro durante aproximadamente 32 anos. Se gostou, já deixa um like aqui no vídeo, comente bastante, partilhe este vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo, um forte abraço e estamos juntos.